Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, continuando o tema da comunicação com o além. Hoje nós vamos falar de harmonia entre a luz e as trevas. No episódio 10 e 11, se eu não me engano, do nosso programa Explorando o Espiritismo, nós falamos sobre as energias, né, do mundo e falamos do céu e inferno. Então, se você não assistiu, eu sugiro que procure esses episódios 10 e 11, onde nós explicamos exatamente como as variadas energias estão acessíveis para a gente a qualquer momento. Porque, como espírito que somos, mesmo estando no corpo físico, lembremos, somos espíritos, e como espíritos que somos, através do pensamento, nós nos conectamos com as diversas faixas energéticas presentes no universo. Então, quanto mais elevado meu pensamento, meus sentimentos, as minhas intenções, mais eu me conecto com a frequência elevada. E quando eu me conecto com a frequência elevada, eu começo também a sofrer a influência dessa frequência, né? Por isso a prece tem uma função tão assertiva na nossa vida, né? Em equilíbrio, em intuições. Porque quando eu faço a prece, qual é a faixa vibracional que eu busco? É a elevada, né? Então eu abro um campo de diálogo com os espíritos que estão nessa faixa e aí eu recebo a influência de lá. E basta que um raio de pensamento de cólera venha me visitar e aí eu já estou lá no inferno, né? Nas minhas emoções, nos meus pensamentos, porque eu me conecto realmente através dos pensamentos e dos sentimentos com essa baixa vibração. E aí eu passo a viver a influência também dos espíritos que estão ali naquela frequência. Então, para que não sejamos repetitivos e a gente possa então direcionar a reflexão de agora mais para esse desafio em ter harmonia, né? Que eu indico, se você não viu esses episódios, vai lá ver, porque eu acho que vai favorecer bastante o entendimento do tema de agora. Bom, a harmonia entre a luz e as trevas, por quê? Porque é fato que sempre estaremos entre essas energias, né? Primeiro, por causa da lei de sociedade. A lei de sociedade, que é uma das leis que contempla a lei da vida, nos impõe o relacionamento. Então, a gente não consegue nem ter vida física se não tiver a interação com o outro. É o outro que faz o alimento que a gente compra ou que a gente come, é o outro que promove a saúde que a gente precisa ter, é o outro que cuida de mim quando eu sou pequenininho, não consigo fazer as coisas, é com o outro que eu trabalho e eu troco a intelectualidade para poder produzir, enfim. O outro, né? Então estamos sempre nos relacionando uns com os outros. Não só no mundo físico, em todo o universo, em todas as moradas do Pai. Porque a vida em sociedade é lei. Então, nós sempre estaremos tendo contato com diversas mentalidades, com diversas crenças, diversas visões, diversos comportamentos. Agora, eu vou me afinizar com aqueles compatíveis à moral já desenvolvida em mim, a personalidade que eu construí, ao estilo de vida que me interessa ter, né? Então, Jesus, Espírito perfeito, já atingiu aí a perfeição que nos foi dada como modelo, certo? Pois bem, mesmo assim ele veio conviver com espíritos
extremamente infantis, moralmente falando. Percebe? Então, ter a moralidade desenvolvida não nos tira contato com quem não tem a moralidade. Pelo contrário, porque quanto mais a gente se eleva, mais a gente ama. E quanto mais a gente ama, mais a gente serve a quem precisa, né? Então, foi isso que Jesus fez. Claro que eu vou, Pai, para essa missão na Terra. Eu quero servir, porque eu amo os meus irmãos, e se eles precisam de mim, eu vou, né? Então, sempre vamos estar frente a um banquete do bem e do mal, né? Lembrando do conceito do bem e do mal, que não são forças, ok? São só conceitos que a gente dá. O bem, tudo aquilo que tá em harmonia com a lei de amor, e o mal, tudo aquilo que fere a lei de amor, ok? Então, nós estamos sempre frente a esse banquete de diversidade, de moralidade, de intelectualidade. E aí, através do livre-arbítrio, a gente vai escolhendo com o que se relacionar, com o que se conectar e a forma que a gente se relaciona. E aí a gente vai criando as sintonias, os vínculos e tudo mais. E a gente está falando da comunicação com o além. Então, eu tenho esse banquete frente aos espíritos encarnados que fazem parte do meu cotidiano, da minha vida. Mas não só eles. Junto deles, tem os espíritos que os acompanham, tanto os mentores quanto os obsessores. Tem os espíritos que me acompanham. Tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, através dos meus pensamentos, é que eu vou me conectando com uma frequência, com outra frequência, e eu vou me sintonizando não só com os espíritos encarnados que estão aqui, mas com os desencarnados também. Então, quando a gente estuda obsessão, a gente aprende que a gente desmistifica uma interpretação equivocada, porque a gente acha que nós somos vítimas, né? Eu estou obsidiado. Então, existe o obsessor, que é mal intencionado, está mal intencionado, e existe eu que sou vítima. Aí a gente estuda a obsessão e aprende que ele só começou esse relacionamento de influência comigo no momento em que eu me sintonizei com a frequência dele. Então, um processo obsessivo inicia a partir daquilo que eu concordo. Sou eu que baixo a guarda, sou eu que abro a porta através da raiva, da cólera, né? Enfim, alimentada, porque uma coisa eu sentir, por exemplo, a raiva, a tristeza, a revolta, mas eu buscar ajuda do alto. Por isso, ó, de novo, o valor da prece, né? Através da prece, leituras edificantes. Então, eu reconheço que eu tive uma queda vibracional e aí eu busco recursos que me elevem. Então, show de bola, Deus está sempre ali nos ajudando. Agora, se eu baixo a minha vibração e fico naquilo, e eu sinto prazer nisso, né, nessa briga, nessa confusão, nessa tensão, pronto, eu fiquei. No que eu fiquei, quem vem? Quem está ali. E é ali que eu começo a ser influenciado pelos que querem realmente me influenciar ao mal, entende? Então, eu preciso vigiar. Vigiar porque eu vou tombar, eu vou ter meus desequilíbrios. Claro que eu vou, eu ainda sou imperfeito, né? O que significa ser imperfeito? É não estar integrado com a lei de amor. Então eu vou ter equívocos, né? E nos equívocos eu baixo a minha frequência, isso vai acontecer. Agora, como eu lido com isso, né? E aí eu dou um foco agora para o médium. Porque, como eu disse nos episódios anteriores, o médium tem uma vulnerabilidade maior, né? Porque as suas emoções são muito mais intensas. Ele sente o dele e sente o do outro, né? Que está ao redor. Não é o outro único, são todos os outros que estão ali naquela frequência. Então, quando o médium
baixa frequência e se conecta com essa frequência de cólera, ele não sofre influências simples ali, né, dos espíritos que estão nessa frequência. Ele sente essa frequência nele, entende? Então, a raiva numa pessoa que não é médium se expressa de uma maneira, né, numa intensidade que representa a raiva dela. A raiva no médium vem com a intensidade da raiva dele, né, do médium, e de todo o campo magnético que está naquela frequência de cólera. Então, é mais difícil para o médium sair desse lugar, porque é mais intenso, ele sente. Lembrando que, como eu comentei, né, um médium educado sabe perceber isso. Vim para cá, mas isso aqui não é meu. Aí ele se educa justamente no desenvolvimento da disciplina de saber buscar os recursos adequados para se recuperar e não ficar ali. Então, é muito enriquecedor esse caminho sensível em que o médium interage com todas as energias, e ele pode estar aqui ou ali a partir dos seus pensamentos e das suas intenções, né? Por isso, a mediunidade educa. Porque como eu não quero viver o extremo das emoções, porque eu não quero viver o efeito colateral de desequilíbrio, eu faço de tudo para me proteger disso. E o que é fazer de tudo? Eu adoto condutas de equilíbrio. É assim que eu me educo. Então eu vou vivenciando efeitos que me ensinam sobre os caminhos que eu topo ir e os caminhos que eu não topo ir. Eu gosto muito de fazer algo que me gera um prejuízo tão grande que, embora eu goste muito de fazer, eu tô perdendo a vontade. Porque eu começo a associar, quando eu faço isso, eu vivo essa consequência que eu não quero, né? É igual às intolerâncias e às alergias alimentares, né? Então, tem alimentos que a gente gosta muito, mas a depender da consequência que aquele alimento causa na gente, tem aqueles que fazem mal, mas a gente aguenta, né? A gente paga o preço. Não, eu sei que não vai fazer legal, mas beleza, eu sustento o desconforto. Mas tem aqueles que a gente perde realmente o desejo daquilo de tão mal que aquilo faz, né? Então a gente começa a associar aquilo a uma coisa muito ruim. Então a mediunidade faz isso com o médium. Determinadas situações me levam para um lugar tão ruim que eu começo a não querer mais vivenciar. Então eu vou mudando, eu vou desconstruindo vicissitudes, tendências comportamentais. Por isso que a mediunidade é uma misericórdia mesmo divina na nossa vida, porque a gente resume algumas encarnações em uma só, porque é muito intenso, o resultado é muito intenso. Então a gente se educa de uma maneira mais intensa. E é tão forte que o médium que não se educa tende a ou ter a mediunidade interrompida ou enlouquecer. Tamanho desequilíbrio que ele entra e ele não consegue compreender o desequilíbrio, né? Então ele começa a desenvolver doenças orgânicas, psíquicas e emocionais por conta do desequilíbrio que ele entra, né? Então, é muito natural que o médium, inicialmente, sinta raiva da mediunidade, né? Porque, como a mediunidade vulnerabiliza ele tem que renunciar a muita coisa que ele gosta.
Mas se a gente considerar o resultado final, a gente começa a compreender que, embora sim haja um desconforto, porque eu queria viver e não posso, esse desconforto é o amor do Pai, que é responsável comigo, é fiel ao meu desenvolvimento. Então ele diz: meu filho, eu sei que você gosta, mas te faz mal. Então, através da mediunidade, esse mal vai vir já de imediato, e isso vai te ajudar a não ficar, né, acumulando compromissos e precisar de uma nova encarnação para ir resolvendo essas coisas. Você aprende em tempo real. E é utópico achar, então, que o bom médium é aquele que não se desequilibra. Não existe não se desequilibrar para espíritos imperfeitos como a gente, ok? O que existe é a diferença na maneira que a gente lida com o nosso desequilíbrio. Então, quando acontece muito das pessoas estudarem a doutrina espírita e, ao começarem a estudar a doutrina espírita, irem para uma hipocrisia de, bom, eu preciso da harmonia, então eu não posso sentir raiva. Aí eu finjo para mim mesmo que eu não sinto raiva, eu finjo que eu não tenho rancor, eu não tenho coragem de dizer no meio espírita que eu estou com raiva, que eu desejo vingança, entende? Começa uma cobrança hipócrita mesmo, por conta da nossa imperfeição, dos nossos equívocos. A gente sempre tende a pegar o conceito e querer vestir como se fosse uma roupa, né? E aí vem Joana de Ângeles nos ensinando que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente tem que viver nossas verdades e reconhecer nas verdades que a gente precisa buscar recursos educativos. Então, viver em harmonia entre a luz e as trevas é vigiar, reconhecendo os nossos momentos de desequilíbrio e remediando. Agora eu estou bem, legal, vou indo. Agora eu não estou bem, vou buscar recursos que me ajudem. Quais são os recursos que te ajudam? Podem ser diferentes dos recursos que me ajudam. Por isso é importante o autoconhecimento. Qual é a minha forma de me recuperar? Qual é a minha forma de me desequilibrar? E a sua? Então, essa harmonia não significa estar apático à vivência da vida. Significa sentir de verdade, mas reconhecer através do sentimento quando precisamos de ajuda, quando precisamos de recurso de elevação e buscar esses recursos, né? Então, quando a gente estuda sobre os desequilíbrios, né, na doutrina espírita, a gente sempre aprende de maneira repetida que o benefício, então, de buscarmos as leituras edificantes. Porque quando a gente busca leituras edificantes, nós estamos introduzindo novas ideias na mente, e são ideias que nos ajudam a ter reflexões que trabalham o mal em nós, entende? Então eu tô com raiva, ou eu tô com medo, eu tô triste, eu busco leituras que me ajudam a refletir sobre isso, a remediar. Não é botar uma pedra. Porque quando você põe uma pedra, veja bem, quando você sentiu, você gerou uma energia, e aí você põe uma pedra, então essa energia vai ficar alocada em você em algum lugar, causando um desequilíbrio. E aí assim a gente desenvolve doenças orgânicas, porque a gente sentiu e não direcionou o sentimento de maneira curadora, né? Transformadora. Então eu finjo que está tudo bem, eu não choro, eu estou sempre rindo, ai, a vida é linda, está tudo belo, e eu estou escondendo um monte de coisa aqui, que não está sendo tratado. Aí daqui a pouco o corpo fala, olha, eu não aguento mais, toma. Aí vem, né, doenças e desequilíbrios que não estavam programados na nossa trajetória, não eram necessários, é a consequência da maneira como eu escolhi lidar com as minhas verdades. Então, a harmonia entre a luz e as trevas começa
tendo a consciência de que estamos entre elas e que não há como não estar entre elas. Se isolar do mundo, da vida, é paralisar o próprio progresso, porque eu não desenvolvo habilidades novas de lidar com as coisas, eu não amadureço a minha moralidade, eu só me protejo, né? Me enjaulo e falo, ó, nada de contato comigo. Então vamos reconhecer que essa variação existe, está entre nós. Por sermos imperfeitos, iremos nos equivocar em interpretações. E por isso teremos sentimentos de todos os tipos. Mas eu, tendo consciência do que está acontecendo, posso buscar recursos que tratam. E aí é que está a saúde espiritual. A saúde espiritual não está na ausência do desequilíbrio. A saúde espiritual está na cura dos nossos desequilíbrios. Está no amadurecimento das nossas imperfeições. Está no esclarecimento das nossas ignorâncias. É aí que está a saúde espiritual. Então, se você não vivencia experiências de desequilíbrios em sua mente, em seus sentimentos, é bacana que você busque outros processos de autoconhecimento, porque nós viemos para esse mundo para estar em contato com as nossas imperfeições. Quem não tem imperfeição não está aqui, não vem, entende? Não encarna aqui, a não ser que sejam missionários. E ainda assim, os missionários todos que vieram vivenciaram seus sacrifícios, suas dores, vivenciaram dores, relataram suas dores, entende? É da própria lei de conservação também a gente reagir ao mal, ao que faz mal, reagir emocionalmente, tá certo? Então a harmonia está em ter consciência do que está acontecendo e, diante dessa consciência, buscar remediar. E não se enganar, e não estancar, deixando agravar. Tá certo? Semana que vem, então, a gente continua e vai para o nosso último tema sobre comunicação com além. Até lá.